Bom, vamos falar um pouquinho sobre o discurso do Tadeu, né? Como eu disse, o Breno foi o escolhido, e aí o Tadeu falou que era um confronto de estilos nesse paredão, como a fábula da formiga e do louva-a-Deus. Essa formiga trabalhou, viu? Que na madrugada a galera falou bastante desse discurso. E aí o que o Tadeu falou lá, né? Que a ideia é que a formiga, ela vive pelo coletivo. Mesmo quando vemos a formiga sozinha, logo ela se encontra com o seu grupo. Já o louva-a-Deus é solitário, mestre da camuflagem e preza pela liberdade. Aí teve um trecho que ele disse: fazer parte de um grupo dá a sensação de força aos indivíduos. Por outro lado, quando alguém é eliminado, é uma tristeza tão grande. O solitário não sofre quando a floresta devora quem quer que seja. Mas será que não falta alguém para dar apoio em tempo integral? Por esse discurso, né, eu já imaginava ali que o Breno ia ser o escolhido para essa falsa eliminação e já imaginava que a galera ia supor que, tá sem grupo, saiu por causa disso, foi o efeito Marcelinho, né? E aí, olha que curioso, porque na internet a galera já começou a pesquisar. Esse discurso, essa fábula, é real? Existe isso, essa história? Ou o Tadeu inventou como já inventou uma outra vez aí num discurso dele? Né? Aí a gente foi atrás. E aí a gente lembrou aqui, ó, o discurso que ele inventou na época foi com a lenda dos guerreiros de Triviata, que foi na eliminação do Gabriel, que era a dupla do Mike e tal. Mas eu sei que ninguém nem quer saber de BBB 25, né? Só pela curiosidade aqui. E aí a gente não achou exatamente a fábula da formiga com louva-a-Deus na internet. Né? O que encontramos foi uma fábula sobre a formiga e o escaravelho, né? Que é um inseto sagrado no Antigo Egito. E a gente foi bastante atrás e depois encontramos uma história infantil de um livro que é chamado Minguinha, a formiga que virou um louva-a-Deus. E aí esse livro conta a história de uma formiguinha cansada de tanto trabalhar que decide mudar de vida. E pelo visto, o Tadeu atacou de autor de ficção de novo, né? Mas eu achei legal porque deu o que falar. Eu gosto quando o discurso é usado na casa depois para uma avaliação do paredão, né, Chico? Teve o desdobramento ali na equipe do Cowboy, né? E aí o Tadeu fez esse gracejo aí de paredão falso ter uma fábula falsa. É bom, é legal quando acontece, mas também, é, é, sei lá, se fosse um discurso de eliminação do Breno, já seria, né, demais, né? Agora um discurso para não eliminar o Breno, enfim, eu acho que eu pesquisei ontem, eu confesso que eu pesquisei, é verdade, eu pesquisei. Olha, o Chico Não achei, mas daí tava nessa equipe da galera é que eu falei, pesquisando. pô, eu nunca ouvi. Fiquei pensando, pô, que fábula ruim. É, eu fiquei feliz que era mentira. Mas, ô Bárbara, Ah, eu gostei do discurso do Tadeu, não pela fábula, mas pela tentativa de personalizar ao máximo, e tirar qualquer influência de grupo nessa eliminação. É, foi uma tentativa, eu acho que foi a estratégia do BBB e do próprio Tadeu ali, de tentar não fazer com que essa saída de um cara que já era um bandoleiro, né, um cara que não estava muito ligado a nenhum grupo, mas que ele não pegasse demais para enfraquecer nenhum grupo ali, nem a galera do Babu que ele tinha acabado de se juntar, nem a uhum. galera da Ana Paula que ele esteve envolvido em alguns momentos. Então, eu acho que isso foi interessante, porque mesmo com esse discurso do Tadeu, bateu mal ali, né? Não pela saída do Breno necessariamente, mas pela permanência do Cowboy e da Jordana. A gente viu a galera da Ana Paula ali bastante baqueada. O que foi interessante, a primeira vez que isso acontece. E aí um negócio que eu acho maravilhoso é o quanto que as pessoas são volúveis nesse tipo de programa e no quanto que elas têm uma necessidade assim de reforço positivo o tempo todo. Porque, olha só, são 7 semanas de boas notícias para Ana Paula. E aí a primeira, mais ou menos, ela já fica assim, puta, então agora nós temos que viver até terça. A Milena despirocou. A Milena ficou mal, a Milena não ficou bem. Então, você vê o impacto de um resultado, né, que dá um susto muito forte. E com certeza o resultado, o impacto do hoje, da volta deles hoje,
também vai ter um efeito devastador, porque daí vai ser aquele pico de dopamina, né, extraordinário. Ainda mais o Breno chamando o Juliano para ir junto com ele. E do outro lado, um efeito que eu achei maravilhoso foi a autoestima galopante de quem ficou. Porque daí o cowboy ontem, acho que a senhora vai passar por essas questões todas, mas daí o cowboy ficou com a autoestima lá em cima. Ele começou a acreditar que tudo que eles fizeram tá certo. Isso depois de 6 paredões em que eles se ferraram. No primeiro, ele fala: Puta, tá aí. Tão cedo a gente não sai. É isso aí, nós vamos brilhar muito e tudo mais e tudo mais. Então, é muito interessante ver quando uma resposta se adequa ao pensamento do que o cara deseja, ele esquece todo o resto. E Sim. isso é por isso que essas pessoas são escolhidas para o BBB, Bárbara Salim. Porque elas são completamente piroca da cabeça. É verdade. Quando eu vi a Milena, acho que pra mim ela foi a que ficou mais abalada, né, do grupo ali da Ana Paula. Tão preocupada com a permanência do cowboy, eu pensei, nossa, como é que seria a Milena naquele grupo que só teve derrotas até aqui? Será que ela já teria desistido? Será que ela estaria jogando a toalha? Porque se uma derrota, que nem foi tão assim, porque basta você analisar a posição do Breno nesse jogo, né? Daria para você entender, como o Juliano entendeu. Ele rapidamente trouxe para, olha, não, pera aí, o Breno não estava jogando aqui, ele estava fora de um grupo, então o que eu entendo é que as pessoas querem que você defina exatamente o seu grupo. Mas se a Milena já estava desse jeito com a saída do Breno, imagina se ela tivesse tido as derrotas que o outro grupo teve até aqui, né? Em contrapartida, Mas, o outro mas grupo eu. comemorando a sua primeira vitória, que nem foi uma vitória. Imagina quando eles souberem que foi uma derrota maior ainda. Então, duas coisas. Sobre a Milena especificamente, eu acho que por mais que ela tenha verbalizado a respeito do Breno, o que bateu mais nela é que ela comprou muito a história da Ana Paula de que o cowboy estava jogando fora do jogo, né? Tava usando coisa de fora e tal. Então acho que isso teve um peso diferente. E se a gente for olhar a trajetória da Milena do começo para cá, toda primeira experiência dela é devastadora. Lembra a primeira vez que ela foi pro paredão, a Verdade. primeira briga que ela teve, a primeira, tudo tem um impacto muito grande quando é a primeira vez, assim. Então acho que agora que ela teve esse teste num ambiente seguro, que era uma saída que não foi, talvez as próximas ela lide de uma forma melhor, porque eu vejo que ela aprende rápido também. Ela se adequa com intensidade mais rápido. E o cowboy, cara, na minha humilde opinião, o paredão falso vai valer a pena por causa do tombo do cowboy. Eu sei que tem muita gente preocupada com, vai ficar muito óbvio, vai ser. Eu acho que não fica tão óbvio, porque o contexto do paredão falso é um contexto muito específico, eles vão sacar que estão mal. Mas mal por quê, mal como, e não acho que isso direcione tão obviamente para Ana Paula, por exemplo, que é o que muita gente está preocupada. Mas eu acho que a cena da volta do Breno hoje, ela tende a ser, mesmo que ele volte sem nenhum carisma, mesmo que ele volte sem nenhum bordão, mesmo que ele volte da pior forma possível, o impacto disso nos outros tende a ser muito divertido. Assim, eu queria muito que ele voltasse, é, é, talvez até ali naquele pré da festa, sabe? Antes da festa começar, tipo, ele e o Juliano indo entregar o cooler pro esquema da festa, sei lá. Eu acho que ia ser engraçado. Ou então no meio da festa, né? Como É uma que atração, como se fosse uma eu, atração. Ia eu ser acho que divertido também. não dá para ser uma volta igual o barrado do baile. Que agora já tem isso, da pessoa voltar no meio da festa. Tem que ter um diferencial ali para ser bem impactante mesmo. Mas eu acho que a graça do paredão É, falso é essa, né? Ou a pessoa descobrir alguma coisa, ou esse retorno ser impactante. No caso da descoberta, eu acho que a gente perdeu um pouco porque a treta Babu e Ana Paula foi antecipada, então não tem muito o que o Breno descobrir. Eu acho que talvez o tom dos grupos deu para já ele ir sacando que alguns grupos estão com um tom muito diferentes dos outros, assim. Principalmente acho que o tom do Babu tá ficando bem diferente do da Ana Paula, até do próprio grupo do Cowboy, que eu acho que o Breno esperava pegar algo mais forte, né?
Mas vamos ver hoje ainda. Eu acredito que estão falando que é tudo em dobro. Eu acho que vai ter card em dobro. E tô curiosa para ver o que ele vai conversar e combinar com o Juliano. Né, e tem uma outra coisa que eu acho engraçada, Bárbara. Cara, ontem o Breno assistindo, né, os grupos, ele queria muito ver o grupo do Cowboy, que era o que estava menos disponível. É, E aí, toda vez que o Babu começava a falar do BBB 20, o Breno sentia que estava perdendo dinheiro Aham. e trocava. E, cara, isso me representou muito, cara. E aí ficou muito evidente o quanto que o Babu, ele tá num estresse pós-traumático do BBB 20, que é um negócio impressionante. Ele tá vivendo aquela experiência ainda, revivendo e revivendo e revivendo aquela experiência, ele não consegue sair daquilo. Ele fala de um jeito que nenhum outro veterano. A Sara falava muito do 21, mas eu acho que não se compara com a profundidade do que o Babu fala e as coisas que o Babu tem feito no jogo, tão diretamente conectadas, na minha humilde opinião, a essa situação acachapante que foi o 20. Eu acho que ele devia ter dado um tempinho a mais aí para conseguir respirar mais antes de voltar pro BBB. Porque ele tá lá ainda, cara. A quantidade de vezes que o Breno ontem tirou do canal do grupo dele, porque ele tava falando do BBB 20, é muito ilustrativo disso. É verdade. Eu acho que ser um veterano recente não é uma boa. Deu para ver aí que quem era veterano há mais tempo conseguiu esquecer mais a sua edição e viver uma nova história. Teve ali o caso da Sol, É, né? Mas eu acho que é porque é um caso eu bem acho que não. específico. Eu acho que não. A minha sugestão para as pessoas é não participem do BBB. Aquilo ali frita a cabeça das pessoas, a gente viu, a gente tá vendo. Todos os veteranos em algum nível estão completamente fritos. Ó, vamos falar um pouquinho das reações dos grupos. Aí a gente vai passando pelo que o Breno viu e chegou a comentar também. Ele é um homem de poucas palavras, mas ele fez alguns comentários sim, né? Então vamos lá. Primeiro falando do grupo do Cowboy aqui. Eles comemoraram muito, pularam na piscina, né? O Cowboy até perguntou se a galera queria trocar de roupa. O Jonas falou que ia de cueca mesmo. A alegria era muita, que não dava nem para esperar, porque era uma resposta do Brasil, segundo eles. Aí aqui fora, né, alguns grupos estão, ou melhor, alguns internautas apelidaram esse grupo de Fudiders, né? E lá dentro eles se intitulam agora como Formigueiro, por causa do discurso do Tadeu. Eles criaram até uma música para comemorar essa suposta vitória, né? E a musiquinha é assim: pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Cantaram bastante isso daí, o Breno viu, reagiu ali, tipo, olha, que mico, né? Mas o Breno ele não é tão expressivo, né? Acho que se fosse uma Ana Paula, ela ia zoar horrores dessa música, talvez ia voltar até cantando. Mas o Breno não é tão expressivo. Bárbara, eu acho que o Breno, nessa possibilidade de convidar alguém para o quarto secreto, eu queria que ele convidasse o Casimiro, que acho que os reacts iam ficar mais divertidos. É O verdade. Breno é muito ruim de react. Ele, nessa hora do jeito, ele podia pelo menos meteu essa, sabe? Alguma coisa assim. Mas não, ele é ruim de react pra caramba, cara. Se ele tiver que fazer live pra sobreviver, Não vai vai dar ser certo. difícil depois. Ele só fica assistindo Não assim, ó. vai. Nessa posição, às vezes ele coloca o dedo na boca e tal, ele analisa, ele pensa, E daí, né? daí às vezes ele fala assim: não é bem assim. É. Não é bem assim. Você vai ver. Não, eu fiz por outros motivos. Eu vou E daí voltar. para e tal. Ele se esforça. Ele fala, eu vou Ele se voltar. esforça. Mas não Aí, sai. dessa musiquinha ele falou, né? A temporada de caça às formigas logo, logo vai se abrir. Falando que vai voltar e tal, né? Logo, logo a gente fala de tudo que ele ouviu, tá? Num grande compilado aqui. Aí também teve o Juliano Floss, né? Agora do outro lado, contando pra Milena sobre a música, porque ele ouviu. E ele disse que a música falava que se mexer com o formigueiro, as formigas vão atrás, que vão pegar fogo, alguma coisa assim no entendimento dele. Aí a Milena reagiu melhor que o Breno. Porque a Milena falou assim, vai ser maravilhoso mexer com esse formigueiro então. Você tem medo? Aí o Juliano negou que tem medo e falou que só teria medo se fosse tubarão.
Então a Milena tá a fim de provocar sim esse formigueiro e ela, Ana Paula, falaram que não vão recalcular a rota por causa desse resultado, né? Gostamos assim, né, Chico? Claro. Quer dizer, não sei. Eu, eu gostaria da ideia de uma insegurança um pouco mais radical. Sabe? O que seria recalcular rota É que tinha que ser a mais essa tempo, altura do né? campeonato? O que é recalcular a rota na cabeça deles? Assim, é fazer amizade com o Babu e com o Cowboy? Eles não vão querer também. Então, o que seria isso? Assim, eu acho que acaba virando uma frase de efeito só pra falar, tá ligado? Só pra não sair por baixo, sei lá. Pode ser, faz sentido. Aí, ó, o cowboy, né, ele criticou a reação do grupo da Ana Paula depois da eliminação do Breno. Para ele, tudo não passa de uma grande contradição, já que eles não jogavam juntos. Criticou ali o choro do Juliano, né? E o Jonas pontuou também que eles eram próximos no dia a dia. E não dá para saber qual foi a motivação da galera aqui de fora para essa eliminação. Mas para o cowboy, a própria postura do Breno tirou ele do jogo. E agora ele está arcando com essas consequências. Segundo ele, não adianta a pessoa dizer que vai jogar sozinha e depois tentar entrar para o jogo, tentar entrar para algum grupo. Então eles viram como um jogo contraditório o jogo do Breno. Aí agora a gente tem as reações do grupo da Ana Paula, né? Porque o grupo ficou abalado com a eliminação, o grupo ali se reuniu para discutir qual o significado do discurso do Tadeu. Para o Juliano, a saída do Breno não significa que o grupo estava queimado, né, já que o próprio Breno deixou claro que não jogava com eles, que não jogava com a Ana Paula. E a Ana concordou, disse que os dois estavam muito alinhados, né? Ela também garantiu que o resultado desse paredão não vai fazê-la recalcular a rota, como eu já tinha dito. E o Juliano deseja que o Breno ganhe muito dinheiro, falou que ele vai trabalhar bastante como modelo, a Milena concordou. E nesse momento o Breno estava assistindo ali e reagiu feliz, né, de saber que estão torcendo por ele aqui fora. Então, essas foram as primeiras opiniões, os primeiros comentários depois do resultado do paredão. E o Breno foi rápido ativando esses cards, né, Chico? Eu até pensei, nossa, ele não está economizando. Mas ao mesmo tempo é um bom momento para você pegar a primeira reação, né, antes da pessoa elaborar muito. Eu não gostei dessa história dos cards, principalmente de uma limitação de tempo tão curto. 10 minutos é pouco. Porque o Breno é um cara que ele flana pela casa, né? Ele tem uma boa intersecção ali, razoavelmente, com todos os grupos, e ele é um cara muito atento ao jogo o tempo todo. E ele não se faz jogado. Ele fica no quarto junto com os cowboys, ele fica no fumódromo junto com o Babu, ele dorme no quarto da Ana Paula com os seus filhos. Então, eu acho que se eles não revisarem essa questão dos cards, o Breno vai voltar mais mal informado do que se ele estivesse na casa. Então é muito importante ter até esse entendimento desse caso específico para calibrar melhor. Eu acho que, como não tem grandes revelações a serem feitas, até do ponto de vista de jogo, do ponto de vista do- de quem que vai falar coisa sobre o Breno ou de jogo ali e tal, eu acho que eles deveriam abrir uma enquete imediatamente no G-Show, perguntando: podemos fazer a liberação completa do áudio, entendeu? Podemos liberar geral para o nosso querido Breno? Você concorda ou você discorda? Aí o pessoal vota. E eu acho que ele deveria ter acesso ao pay-per-view 24 horas. Tá me entendendo? Sem travar, sem nenhum tipo de Sem problema, repetir as câmeras. podendo sem repetir as câmeras e tudo mais. Eu acho que seria muito mais interessante, porque, primeiro, não tem nada tão estratégico, tão terrível assim. Mas eu acho que a construção do contexto de quem assiste é uma experiência que pode ser muito rica de como que ele volta. Assim, Uhum. eu imagino assim que a experiência de assistir pela TV, alguém já falou isso em alguma outra edição. Assistindo pela TV dava para ver quem que era mais interessante. Sim. E ontem eu fui sentindo isso dele, assim. Eu também. Qual a informação de que o Cowboy e a Jordana perderam o paredão? Isso já direciona o olhar dele. Aí, com o Babu o tempo todo voltando para Manu Gavassi
e o tempo todo voltando pra Thelma, o tempo todo voltando ali pro estresse dele, pro trauma dele, e ele trocando de canal, pá. E aí ali, os papos da Ana Paula falando sobre ele, Juliano, Milena, pessoas com conflitos ali que parecem um pouco mais próximos das pessoas, eu acho que aquilo talvez dê algum estalo nele. Eu Eu não senti a sei, eu mesma imagino que coisa. ele vai voltar falando alguma coisa nisso. Eu senti a mesma coisa, até pela maneira como a Ana Paula e o grupo dela ali preenche a tela, sei lá, no visual você consegue perceber a maneira como ela fala, como eles analisam as coisas, e até pelo interesse do Breno ao trocar as câmeras, né? Quando ia pro Babu falando desses papos de BBB 20, que ele falava, isso daqui é desnecessário, deixa eu ir pro outro lado, não era só pelo jogo em si, era o que prendia a atenção dele. O que para ele é mais interessante. E aí dá para você fazer um paralelo. O público também deve estar pensando isso, deve trocar essa câmera, então essa pessoa é mais interessante. Aí teve o resultado, ele já sabe que a Jordana e o cowboy foram piores que ele nessa votação. E ele é um cara inteligente, né? Então acho que dá para ele ir sacando as coisas. E aí, acho que agora é legal a gente falar, ô Chico, da escolha dele sobre quem vai como convidado para esse quarto secreto, que é o Juliano. Né? A gente falar um pouquinho aqui agora da presença do Juliano nessa história. Porque ele chegou no quarto todo confuso, né, dizendo, não, peraí, não é o que eu estou pensando. Aí foi quando o Tadeu confirmou que era um paredão falso, falou para ele que ele ia poder usar os cards e tal. E o Breno confessou que nem passava pela cabeça dele que o paredão era falso, até porque a casa tinha cogitado isso nas eliminações muitas vezes e tal. E foi quando o Tadeu falou que ele poderia escolher alguém. Ele disse assim, aproveite para rever sua trajetória, suas estratégias, pensar em novos movimentos, sinta-se protegido e seguro para voltar em grande estilo. Lembrando que o Breno já volta imune, né? E aí ele escolheu o Juliano. Na hora ele pensou um pouquinho assim, mas rapidamente falou, Juliano, né? Eu até pensei, será que ele ia na Samira? Porque na ordem de prioridade dele, naquela régua lá daquele sincerão, era a Samira e depois o Juliano. Aí a Samira não podia, né, porque é líder. E eu achei que foi uma escolha interessante, assim. Que eu acho que o Juliano é alguém que tem mais... A casa já tá tudo muito escancarado, mas eu acho que o Juliano é mais quem tem algo a descobrir, assim. Talvez de que o Babu não cogite votar nele em algum momento. Eu acho que o tom do Babu não é muito o que o Juliano espera, por mais que ele já tenha ouvido o Babu falar várias vezes da Ana Paula. O que o Babu fala sem a presença do Juliano talvez seja interessante dele saber ou via Breno ou ele assistindo mesmo ali. Então, eu acho que sim. Eu acho que o Breno ele faz um papel ali muito é, de- pô, eu ia usar o termo centrão, mas não é o centrão atual, assim, um centrão de diálogo político profundo ali que ele se esforça para fazer. E eu tô curioso para ver como que vai ser esse papo com o Juliano. Eu acho que o Juliano, talvez ele não tenha visto algumas conversas um pouco mais, vou usar um termo aqui meio, um pouco mais graves no sentido de, né, profundas, assim, de Babu com Solange. Talvez ele se surpreenda um pouco, mas um pouco. Ou talvez ele use isso como justificativa, vendo o contexto geral das coisas, para romper de vez com o Babu ou para contar tudo que ele sabe para Ana Paula. Ontem o Juliano me decepcionou bastante, não porque eu acho que ele deva ajudar a Ana Paula no jogo com isso ou com aquilo, mas porque ele precisa ter um posicionamento. E ele conseguiu ser leal e conseguiu ser corajoso no sentido de bancar algumas questões com o Babu contra a Ana Paula, mas eu acho que depois de ontem, ele não ter se posicionado de um jeito um pouco mais direto e o tempo todo fingido que não era com ele, que é um programa de posicionamento, de comprometimento e de alinhamento de alguma coisa, né? Você precisa estar em algum lugar, nem que seja para dizer assim, isso não me pertence e falar, verbalizar. Mas ele passou os últimos dias se fazendo de bobo com o Babu e, e ontem ele se calou. Eu acho que ele perde boas oportunidades, porque de todo mundo
que não seja Ana e Babu, quem tem mais chances de ganhar pontos no jogo, se comprometendo com essa história, é ele. Então ele tem deixado passar oportunidade muito valiosa pro jogo dele, pra história dele, pro que ele tá contando lá dentro. Se ele é um cara que tá lá simplesmente, não, não vou me envolver porque eu gosto dos dois. Não vou me envolver porque eu gosto dos dois. Daí ele tá se colocando numa prateleira de um cara dispensável. Então eu acho que ir pro quarto secreto pode ajudar? Pode. Mas ele não precisaria passar por isso. Poderia ser só para confirmar alguma coisa. Mas tudo que ele tem na mão e tudo que ele viu nesses 2 últimos dias, por exemplo, deveria não precisar, e eu acho que ele já perdeu um tempo que as piores impressões que as pessoas têm dele, de que ele é planta, de que ele é covarde, de que ele é um oportunista e tudo mais, quem já acha isso vai confirmando cada vez mais. Ele tá perdendo a chance de surpreender quem não gosta dele. Eu acho que ele tá com medo, Chico, assim. Eu vejo ele realmente como um cara leal e tal, e nessa balança acho que ele já tá mais pendendo pro lado da Ana Paula mesmo, sem dúvida, mas eu acho que ele tem medo de entrar em algumas histórias, alguns termos com o Babu, assim. E de repente ter perdido algo de vista, alguma conversa da Ana Paula que ele não viu. Eu acho que ele tá com medo de comprar essa e talvez o Quarto Secreto ajude. Porque eu lembro que foi uma das vezes em que ele mais recuou e teve medo, foi no embate com a Sol, por exemplo, quando envolveu a questão racial e tal, ele ficou muito preocupado, né? Então acho que ele tem essa mesma preocupação agora, né, nesse papo aí do Babu com a Ana Paula, trazendo alguma coisa de fora, a comparação com a Carol Conká, por exemplo. Eu acho que isso deixa o Juliano um pouco inseguro, talvez assistir tudo do Quarto Secreto ajude nisso. E nesse ponto, acho que até o Breno tem uma certa insegurança. Tanto é que a gente vai falar um pouco mais do que ele já viu, mas ele montando ali a sua estratégia, ele coloca tanto o Babu quanto a Ana Paula no campo minado. Então, assim, por mais que eu acho que ele esteja percebendo que tudo está mais favorável para o lado da Ana Paula, ele tem um certo receio de comprar de vez a briga da Ana Paula ali. Ele coloca como um campo minado e talvez seja por causa desses assuntos, né? Eu acho que numa temporada fraca, o Breno seria uma pessoa muito ruim para o jogo. Mas numa temporada em que as coisas estão boas e muito polarizadas e é 8 ou 80, ter esse cara que é mais ponderado é muito bom para o jogo também. Eu acho que dá para apreciar mais o jogo do Breno, mas acho que é porque muita gente quer ou uma coisa ou outra e tal. E eu vejo que o Breno, ele consegue dar razão para um e depois para outro numa mesma treta. Ele consegue ser o sensato da história, né? Que no BBB 25, por exemplo, seria horrível, mas no 26 está sendo bom. Mas eu acho que tem o limite do bom também. Porque a partir do momento em que ele usa essa sensatez para nunca ter uma opinião final a respeito de qual é o alinhamento dele, ou de o que ele deseja com isso, porque não adianta nada ele verbalizar o que ele acha, porque ele não é assim, ele não é o comentarista de BBB, ele está vivendo aquilo, então ele precisa se envolver na ação, não só na opinião, né? Então eu acho que ele tá chegando no limite. Para mim ele já passou, na verdade, desse limite nesses últimos 2 dias, mas ele tem mais hoje, talvez amanhã, para se posicionar de alguma maneira, assim, tanto que seja o que for, assim. Eu acho que o caminho óbvio ali seria ele falar, trocar uma ideia que ele trocou da Samira com a Samira, trocar com a Ana Paula. Eu acho que seria o movimento mais óbvio. Mas se fosse um negócio também para falar como fez o Breno e se alinhar ao Babu, também acho que depende, ele precisa fazer alguma coisa. Ou falar assim, ó, vocês dois são uns idiotas e agora eu jogo só com, sei lá, com o Breno. Eu não sei. Talvez seja até isso que o Breno esteja propondo. Vamos montar um outro grupo, eu, você e a Pode ser. Samira, e a Chayane, e a não sei quem. Às vezes é isso, entendeu? É, mas enfim, tô curioso, vamos ver o que que acontece, porque realmente é necessário. Tem muita gente mandando no chat, queria só fazer um breve à parte, Bárbara Sarin, que a gente falou do pisa ligeiro, quem não aguenta com formiga não assanha o formigueiro. Não foi inventado por eles ontem. É uma música bastante antiga, que eu não sei se é indígena, eu não sei,
mas é cantada em muitos protestos, MST, um monte de coisa. Aham. Não sei a origem, mas sei que é uma canção popular e conhecida de muitos anos. Boa, boa informação. E o Breno precisa fazer alguma coisa lá, a gente precisa girar o globo aqui, então a gente já volta com mais informações do BBB aqui no canal UOL. Voltamos no canal UOL, seguimos no YouTube também comentando tudo sobre o quarto secreto, né? O Breno está lá vendo todas as conversas e a gente vai passar agora por algumas coisas que ele já ouviu. O que ele ouviu a Ana Paula falar? Vamos lá. Ele ouviu a Ana Paula dizer que tem certeza que o grupo do Cowboy vai se unir ao do Babu para articular os próximos votos. Ela previu que reviravoltas podem acontecer. E aí, nesse momento, o Breno comentou, ele disse assim, pode e vai. Ele também concordou quando ela acusou o Babu de tentar colocar um contra o outro, afirmando que o jogo deles segue alinhado. E isso é um comentário, uma visão dela sobre a treta que rolou durante o dia, né, e que a edição mostrou ontem, mais uma vez o Babu e a Ana Paula tendo um embate. Sobre o Babu, o que ele ouviu? Que o clima pesou quando o Breno ouviu o Babu dizer que ele fez um jogo em cima do muro e que teria chances de ficar se o paredão fosse contra Jordana e Marciele. O Babu também chamou o jogo do Breno de incoerente por indicar o Cowboy e defender a Ana Paula. E o Breno disse que nunca defendeu a Ana, apenas criticou o fato do Cowboy trazer assuntos de fora e usar familiares durante a briga. Sobre não ter mandado a Marciele, o Breno também foi direto. Ele disse assim, o nosso objetivo era o Cowboy. Então, aqui por essas reações, Chico, dá pra perceber que ali com a Ana Paula ele mais escuta e concorda, e com o Babu ele vai fazendo comentários, né, em cima, assim, discordando de posições do Babu.